Venham comigo, vamos embarcar em uma jornada pelo cosmos. Agora, vamos explorar o incrível mundo das galáxias, esses sistemas gigantescos que compõem o nosso universo. A nossa Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias. Imagine, como grãos de areia na praia. Cada galáxia é uma imensa ilha de estrelas, gás e poeira. Elas formam uma vasta rede no espaço, que se estende por distâncias inimagináveis, como as estradas que conectam as cidades em uma grande metrópole, tipo São Paulo. Estrelas nascem, vivem e morrem, iluminando o cosmos, como fogos de artifício coloridos em uma festa, e dentro delas, escondem-se buracos negros supermassivos. Apertem os cintos, e vamos começar a nossa jornada espacial. Tipo um Yuri Gagarin, só que melhor. Vamos explorar os segredos das galáxias. Esta é a história das galáxias, escrita no espaço. Vamos falar sobre o tipo mais comum de galáxias: as galáxias espirais. Imagine um catavento cósmico gigante, com elegantes braços espirais saindo de um centro brilhante. Isso é uma galáxia espiral. Essas grandes estruturas são muito ativas. Seus braços, compostos de gás, poeira e estrelas jovens, quentes e azuis, são berçários de estrelas. Como um berço celestial, é aqui que novas estrelas começam a brilhar, iluminando o gás e a poeira circundantes em nebulosas. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, é uma galáxia espiral barrada, com uma estrutura semelhante a uma barra em seu centro. Daqui da Terra, a cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico, podemos ver os braços da Via Láctea estendendo-se pelo céu noturno como um rio de luz. Isso nos lembra de quão pequenos somos neste vasto universo. Nosso Sol e todo o Sistema Solar são apenas uma pequena parte dessa estrutura espiral. E, assim como a nossa, bilhões de outras galáxias espirais existem neste universo, cada uma com suas características únicas e sua própria história para contar. Esses braços espirais são apenas uma parte dessas estruturas incríveis. No meio, temos o bojo, um aglomerado de estrelas mais antigas. No centro desse bojo, geralmente, existe um buraco negro supermassivo, o centro gravitacional da galáxia. Ao redor de tudo isso, temos o halo, uma região repleta de estrelas antigas e matéria escura. Todas essas partes, o bojo, o disco, o halo e os braços espirais, estão interconectadas. Enquanto as galáxias espirais nos fascinam com suas estruturas elegantes e com a formação estelar ativa, as galáxias elípticas nos apresentam um quadro bem diferente. Esses gigantes do espaço são como aglomerados densos de estrelas, com um formato suave e elíptico, sem os braços espirais característicos de seus primos cósmicos. As galáxias elípticas são frequentemente encontradas no centro de aglomerados de galáxias, as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas do universo. São como os vovôs do espaço, repletos de estrelas vermelhas e antigas, com pouco gás e poeira para gerar novas gerações de estrelas. Pense nelas como um bairro de aposentados, tranquilo e sem muita agitação. Um ótimo exemplo de galáxia elíptica é a Messier 87, ou M87 para os íntimos. Localizada a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Virgem, a M87 é uma verdadeira gigante, abrigando trilhões de estrelas e um buraco negro supermassivo em seu centro, com uma massa 6 bilhões de vezes maior que a do nosso Sol. Este buraco negro, na verdade, foi o primeiro a ser fotografado diretamente, um feito que demonstra os avanços incríveis da astronomia e nossa capacidade de explorar os segredos mais profundos do cosmos. As estrelas em galáxias elípticas nos oferecem um vislumbre do passado distante, tipo uma janela para o universo antigo. Nessas galáxias, a falta de gás e poeira, ingredientes essenciais para a formação de novas estrelas, nos permite investigar o universo primitivo. É como encontrar um álbum de fotos da família do cosmos. Ao estudar a luz dessas estrelas, os astrônomos decifram a história dessas galáxias,
como se estivessem lendo hieróglifos antigos, ou decifrando um pergaminho perdido. O formato liso das galáxias elípticas, como panquecas cósmicas gigantes, nos mostra que sua evolução é diferente das galáxias espirais. É como comparar pão de queijo com bolo de rolo, ambos deliciosos, mas com formas e origens distintas, iguarias típicas de Minas Gerais e Pernambuco, respectivamente. Já vimos os enormes braços espirais das galáxias espirais como a nossa Via Láctea, e aquelas enormes, redondas e suaves galáxias elípticas, como a Messier 87. Mas o universo guarda muitas outras surpresas. Apresentamos as galáxias irregulares, as rebeldes do cosmos. Elas não têm uma forma definida, como se fossem pinturas abstratas de Jackson Pollock. Uma dessas galáxias famosas é a Grande Nuvem de Magalhães, vizinha da nossa Via Láctea, visível no hemisfério sul. É como se fosse o nosso primo galáctico mais próximo. Essas galáxias desajustadas nos lembram da beleza caótica e surpreendente do universo. Então, qual é o segredo dessas galáxias estranhas, desajeitadas e irregulares? A resposta, muitas vezes, está no poder supremo da gravidade. Galáxias irregulares são frequentemente o resultado de colisões entre galáxias ou encontros próximos. Imagine duas galáxias espirais, cada uma com seus braços espirais magníficos, dançando no espaço, como um lago dos cisnes cósmico. À medida que se aproximam, seus campos gravitacionais começam a interagir, esticando e distorcendo suas estrelas e gás, como um puxa-puxa gravitacional. Essa dança cósmica distorce suas formas normais, transformando-as de majestosas espirais em algo que lembra destroços galácticos. Mas, em meio a esse caos, também há criação. A força bruta dessas interações galácticas pode desencadear explosões de formação de estrelas. Nuvens de gás e poeira, comprimidas por ondas de choque gravitacionais, incendeiam-se em tempestades estelares, dando origem a milhões de novas estrelas. As galáxias irregulares, nascidas do caos, são uma prova da natureza dinâmica do universo. Elas nos lembram que, nas profundezas do espaço, assim como em nossas vidas, a mudança é a única constante, e que até mesmo a destruição pode dar origem a novas criações. Já viajamos pelos braços espirais de galáxias como a Via Láctea, contemplamos as grandes e suaves galáxias elípticas e nos maravilhamos com a estranha beleza das galáxias irregulares. Mas o universo, em sua infinita variedade, nos apresenta mais um tipo de galáxia: a galáxia lenticular. Imagine uma galáxia em equilíbrio no espaço, um lugar onde as características das galáxias espirais e elípticas se fundem. Estas são as galáxias lenticulares, que possuem uma estrutura de disco achatada e lisa como as espirais, mas sem sua característica mais marcante, os braços espirais. Como, por exemplo, a NGC 2787, uma bela galáxia lenticular, localizada a cerca de 24 milhões de anos-luz de distância de nós, na constelação da Ursa Maior. É um espetáculo para se ver. Uma protuberância central brilhante, cercada por um disco fino, onde novas estrelas não estão se formando. Galáxias lenticulares são frequentemente encontradas em aglomerados densos de galáxias, onde a interação com outras galáxias e o meio intergaláctico podem influenciar sua evolução. Essas interações podem remover gás e poeira da galáxia, interrompendo a formação de novas estrelas e dando à galáxia uma aparência suave e tranquila. Essas galáxias lenticulares, como a NGC 2787, parecem ser bem antigas. Suas estrelas geralmente são muito velhas, formadas há bilhões de anos. Como não possuem estrelas novas e quentes, elas apresentam uma cor mais avermelhada. Mas não se deixe enganar pela aparência tranquila. Elas não são menos interessantes que as galáxias espirais ou elípticas. Elas representam o equilíbrio na evolução das galáxias, como o Yin e Yang. Este equilíbrio é delicado. Elas contêm gás e poeira escondidos.
uma galáxia vizinha pode perturbar esse equilíbrio. Oferecem um vislumbre da evolução das galáxias. Nos lembram da natureza dinâmica do universo. Viajamos pelo espaço. Vimos galáxias de diferentes formatos e tipos. Agora, vamos dar uma olhada no centro dessas ilhas cósmicas, onde a gravidade reina. O núcleo galáctico. No coração da maioria das galáxias, existe um buraco negro supermassivo. Esses monstros do espaço, milhões, até bilhões de vezes maiores que o nosso Sol, espreitam nas sombras. A forte gravidade de um buraco negro supermassivo cria um redemoinho de gás superaquecido e poeira, chamado de disco de acreção. Este disco pode brilhar mais forte do que bilhões de estrelas, como um verdadeiro farol cósmico. Alguns buracos negros emitem jatos de partículas de alta energia que se estendem por milhares de anos-luz, como uma espécie de chafariz cósmico. Esses jatos, viajando a velocidades próximas à da luz, produzem incríveis emissões de rádio, como se fossem antenas gigantescas no espaço. O efeito da gravidade do buraco negro na matéria ao redor é uma forte evidência de sua existência, como uma mão invisível controlando tudo. O movimento das estrelas e nuvens de gás, orbitando o centro galáctico, revela a presença de uma massa invisível, o buraco negro supermassivo, como um maestro de uma orquestra cósmica. O núcleo galáctico, um lugar de beleza incomparável e imenso poder, um verdadeiro coliseu cósmico. Aqui, as leis da física são testadas ao limite, e os segredos do cosmos são revelados, como as camadas de uma boneca russa, cheias de mistérios. Acabamos de ver o coração quente de uma galáxia, o seu núcleo. Agora, vamos viajar para fora, em direção ao seu vasto disco espiral. Imagine um carrossel gigante, uma grande valsa de estrelas, gás e poeira. Essas nuvens cósmicas, brilhantes com estrelas recém-nascidas, são berçários estelares, o local de nascimento de incontáveis estrelas. O disco está em constante mudança, um ciclo cósmico de nascimento, morte e renascimento. Nossa galáxia, a Via Láctea, é uma galáxia espiral, com braços espirais enormes e lindíssimos. Imagine um baita baile no espaço, tipo uma festa enorme, mas em vez de pessoas, são as estrelas que estão dançando. Nosso sistema solar fica em um desses braços espirais. Digamos que você esteja em um planeta na beirada da Via Láctea, olhando para o céu à noite. Você veria fileiras de estrelas e nuvens escuras de poeira, como se alguém tivesse jogado carvão em cima das estrelas. Essa é a Via Láctea, vista de dentro. É um lugar cheio de estrelas, a Via Láctea, repleto de coisas incríveis, como se fosse uma feira cósmica. Somos filhos da Via Láctea. Nosso destino está ligado a ela, como fios entrelaçados em um tapete mágico. Do disco majestoso, vamos nos aventurar para fora, em direção ao halo, uma vasta região esférica que envolve a galáxia. Este lugar fantasmagórico é o lar de estrelas antigas e misteriosos aglomerados globulares, mas guarda um segredo ainda mais profundo, a presença da matéria escura. Não podemos ver a matéria escura diretamente. Ela não emite, reflete ou absorve luz. No entanto, sabemos que ela está lá, sua presença revelada pelos efeitos gravitacionais na matéria visível ao seu redor, como uma mão fantasmagórica moldando o cosmos. A matéria escura dita a estrutura e a evolução das galáxias. Imagine uma galáxia girando, com estrelas e gás orbitando o centro. Baseando-se apenas na matéria visível, esperaríamos que as estrelas mais distantes se movessem mais lentamente do que as mais próximas, assim como os planetas do nosso sistema solar. Mas, as observações nos mostram algo diferente. Nas regiões externas das galáxias, as estrelas giram muito mais rápido do que as leis da gravidade, e a matéria visível que observamos prevém. Essa discrepância sugere a presença de uma massa oculta, uma mão invisível guiando a dança cósmica. Este, meus amigos, é o mistério da matéria escura.
Espalhados pelo halo, como vagalumes no céu noturno, estão os aglomerados globulares, grupos densos e esféricos de centenas de milhares ou até milhões de estrelas. Acredita-se que essas relíquias antigas tenham se formado no início do universo, muito antes do disco da Via Láctea. Imagine olhar para um aglomerado globular através de um telescópio potente. Você veria uma esfera deslumbrante de estrelas, cada uma um pequeno ponto de luz, agrupadas umas próximas das outras. No núcleo do aglomerado, as estrelas estão incrivelmente próximas, a apenas alguns anos-luz de distância, uma distância minúscula na vastidão do espaço. Esses aglomerados estelares são como cápsulas do tempo, oferecendo-nos um vislumbre do universo primitivo. As estrelas em seu interior estão entre as mais antigas que conhecemos, e sua composição nos dá pistas sobre as condições logo após o Big Bang. O halo, com sua matéria escura e antigos aglomerados globulares, nos lembra que o universo é um lugar de profundos mistérios e beleza infinita. A matéria escura, o arquiteto invisível do universo, se revela através de sua influência gravitacional na estrutura do espaço-tempo. Um exemplo impressionante disso é a lente gravitacional, um fenômeno previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. Imagine a luz de uma galáxia distante, viajando por bilhões de anos para chegar aos nossos telescópios. Se um objeto massivo, como um aglomerado de galáxias contendo grandes quantidades de matéria escura, estiver na nossa linha de visão, sua gravidade pode curvar e distorcer o caminho dessa luz. Essa distorção age como uma lente cósmica, ampliando e deformando a imagem da galáxia distante que está por trás. Vemos múltiplas imagens distorcidas da galáxia de fundo, formando arcos de luz ou até mesmo anéis completos ao redor do aglomerado intermediário. Ao estudar essas imagens distorcidas, os astrônomos conseguem mapear a distribuição de massa dentro do aglomerado que atua como lente, revelando a presença e a distribuição da matéria escura. É uma prova do poder da gravidade, capaz de deformar o tecido do espaço-tempo, e uma janela para o universo invisível. A natureza da matéria escura permanece um dos maiores enigmas da astrofísica moderna. O que é essa substância misteriosa que compõe a maior parte da massa do universo? Cientistas do mundo todo, como verdadeiros heróis de uma grande aventura, embarcam em uma jornada emocionante para desvendar esse quebra-cabeça cósmico. Algumas teorias sugerem que a matéria escura é composta de WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente, partículas hipotéticas que interagem com a matéria normal apenas por meio da gravidade e da força nuclear fraca. Outras teorias apontam para a existência de axions, outro tipo de partícula hipotética com propriedades muito distintas. Nas profundezas da Terra, protegidos dos raios cósmicos, como em um laboratório secreto de alquimistas, cientistas construíram detectores sofisticados, na esperança de capturar essas partículas misteriosas. Eles buscam sinais fraquíssimos, interações quase imperceptíveis que possam revelar a presença da matéria escura. A busca pela matéria escura é uma jornada rumo ao desconhecido, como o voo de Yuri Gagarin. É uma prova da nossa curiosidade insaciável e da nossa busca incessante para compreender o universo e o nosso lugar nele. Dos ecos do Big Bang, um sussurro suave se espalhou pelo universo recém-formado. Era a primeira sinfonia das flutuações quânticas, pequenas ondulações no tecido do espaço-tempo. Imagine um oceano cósmico, infinito e indiferenciado, ondulando com essas flutuações. Sob a influência da gravidade, as partes mais densas começaram a se aglutinar, formando as primeiras estruturas. Ao longo de eras, esses aglomerados cresceram, preparando o cenário para o surgimento das galáxias. Protogaláxias em rotação evoluíram para as majestosas estruturas que vemos hoje. Então, o universo primordial não era só valsa elegante e encontros tranquilos, não é? Era uma época de energia intensa e luz caótica.
Imagine um show de fogos de artifício cósmico, mas bilhões de vezes mais potente. Estrelas estavam nascendo a rodo, maiores que o nosso Sol, e com vida mais curta. Verdadeiros heróis cósmicos, tipo um Pelé da astronomia. Essas estrelas gigantes viviam intensamente e morriam jovens, com mortes espetaculares em explosões de supernovas. Viva intensamente, morra jovem. Sabe como é, né? Mas essas supernovas não eram só eventos destrutivos. Eram alquimistas cósmicos, espalhando elementos pesados pelo universo, forjados em seus núcleos incandescentes. Elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, os blocos de construção da própria vida, se espalharam por todos os cantos. Esses novos elementos se misturaram às nuvens de hidrogênio e hélio, enriquecendo o meio interestelar. Tipo colocar tempero na sopa cósmica, sabe? Desse material enriquecido, novas gerações de estrelas nasceram, cada uma quimicamente mais complexa que a anterior. Então, dos restos do Big Bang, passando pelas fornalhas das primeiras estrelas, as galáxias surgiram. O universo, antes sem forma, começou a se transformar na tapeçaria intrincada de luz e estrutura que vemos hoje. Uma tapeçaria tecida ao longo de bilhões de anos, a distâncias inimagináveis. Como um bordado mágico, continua a nos maravilhar com sua beleza e complexidade. No mundo das galáxias, tamanho é documento. ICU 101, um verdadeiro titã, faz a nossa galáxia, a Via Láctea, parecer uma anã. Ela se estende por 4 milhões de anos-luz. É um gigante formado pela fusão de galáxias menores ao longo de bilhões de anos, tipo um bolo de rolo cósmico. Seu buraco negro supermassivo engole estrelas e gás como se fosse um rodamuinho cósmico. Mas o universo não é só sobre esses gigantes. Para cada ICU 101, existem inúmeras galáxias anãs, os heróis desconhecidos das galáxias. Essas pequenas galáxias, algumas com apenas alguns milhões de estrelas, são como vagalumes no espaço. Essas galáxias anãs são essenciais para a nossa compreensão do universo. Acredita-se que elas são os blocos de construção das galáxias maiores, como tijolinhos de Lego cósmicos. Pense nelas como um Frankenstein galáctico. Então, na próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se da incrível diversidade de galáxias, grandes e pequenas, brilhantes e fracas, que compõem o nosso vasto universo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada espacial. Galáxias não são apenas agrupamentos de estrelas, elas são berços da vida e as maiores estruturas do cosmos. Das espirais deslumbrantes às misteriosas galáxias elípticas, cada uma tem sua própria história, uma narrativa da evolução do universo que se desenrola há bilhões de anos. À medida que desvendamos os segredos das galáxias, desde sua formação até os buracos negros supermassivos que se escondem em seus núcleos, ainda temos muito a aprender. O universo está repleto de maravilhas e mistérios, e cada nova descoberta aprofunda nosso encantamento e admiração. Portanto, mantenha sua curiosidade viva e continue explorando as maravilhas do universo. Nas palavras do grande Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Paz e amor.